Primeiro exercício, meus amigos, caiu na SpaceX. Um trem de 150 metros de comprimento se desloca com velocidade constante 16 metros por segundo. Vamos anotar esses dados? Então, ó, o comprimento do trem, 150 metros. A velocidade dele, 16 metros por segundo. E esse trem atravessa um túnel retilíneo e leva 50 segundos. Este é o tempo para atravessar o túnel, 50 segundos, desde a entrada até a saída completa de dentro dele. O comprimento do túnel vale? Então, comprimento do túnel é a pergunta da questão. Ele poderia ter feito ao contrário, ele poderia ter dado o comprimento do túnel e ter perguntado o comprimento do trem. Então, isso é muito comum. O que eu quero chamar a atenção para você nessa questão? Que é um objeto comprido ultrapassando um outro objeto comprido. Então é um trem ultrapassando um túnel. O mesmo tipo de exercício com outro pano de fundo. Trem ultrapassando túnel, trem ultrapassando trem, um carro comprido ultrapassando um outro objeto comprido, por exemplo, uma ponte. Então, quando você tem que levar o tamanho do objeto em consideração, no caso aqui temos que levar em conta o tamanho do túnel e em conta o tamanho do trem. Então você vai resolver da seguinte maneira. Imagine, então aqui vamos desenhar vamos desenhar aqui o trem. Né? Então aqui nós temos o trem. Tá? O comprimento desse trem, 150 metros. Aqui está. E aqui nós vamos desenhar o túnel. Deixa eu aproveitar aqui, desenhar com uma outra cor. Né? Então aqui no exato momento em que o trem entra no túnel. E aqui o final do túnel. Então o comprimento do túnel é o que nós queremos saber. Muito bem. Então, imagine você, vamos pegar uma situação hipotética, né? Imagine você que fosse um túnel, exemplificando, de 100 metros. E se fosse uma pessoa atravessando esse túnel? Qual é a distância que essa pessoa teria que andar? Apenas o tamanho do túnel, 100 metros. Mas aqui não é uma pessoa, não é um objeto que pode ser reduzido a um ponto. É um trem, o tamanho dele tem que ser levado em consideração. Então, se esse trem desse exercício andar apenas o tamanho do túnel, se a distância que ele andar for apenas o tamanho do túnel, somente a parte dianteira do trem é que vai ter saído do túnel. É necessário que ele inteiro saia. Então é necessário que a parte de trás do túnel, né, é necessário que a parte de trás do túnel saia do trem. Então este ponto que eu vou pintar aqui de azul, a ultrapassagem começa nesse momento em que a dianteira do trem entra no túnel. E a ultrapassagem só vai finalizar quando a traseira do túnel tiver saído lá do outro lado. Então a sacada que eu quero que você perceba é: não basta ser percorrido a distância do túnel, é necessário acrescentar também o tamanho do trem. Então essa que é a dica. Nesses exercícios em que você tem um objeto comprido ultrapassando outro objeto comprido, o ΔS necessário para a ultrapassagem é o tamanho dos dois objetos somados. Então, nesse caso, é o tamanho do túnel mais o tamanho do trem. Aí sim você vai ter a ultrapassagem finalizada, tá bom? Então vamos para exercício, vamos para a fórmula. Né? Então agora como é que a gente resolve? Velocidade é ΔS sobre ΔT. Ok. Qual que é a velocidade? 16, aqui está. O ΔS é o tamanho do túnel que nós queremos, que é a pergunta, mais o tamanho do trem que foi dado, que é 150. Então, isso tudo aqui é o ΔS. Então, essa barra de divisão está dividindo todo mundo. E o ΔT foi dado 16 segundos. Muito bem, agora para resolver essa conta, vamos multiplicar em cruz toda essa galera aqui vezes 1, dá toda essa galera,
comprimento do túnel, mais 150, é igual a... Opa, aqui eu errei alguma coisa, né? O tempo não é 16, gente. Deixa eu só corrigir aqui, ó. O tempo é 50 segundos, tá? Então vai ficar 16 vezes 50. Eu já preparei a continha para ganhar tempo. 16 vezes 50 dá 800. Agora esse 150 que está somando aqui vai para o outro lado subtraindo. Então o comprimento do túnel vai ser o 800 menos o 150. Resposta do exercício, comprimento do túnel, então vai dar 650 metros, galera. Alternativa correta, letrinha B de bucéfalo, tá certo? Então, a primeira questãozinha já foi. Vamos agora para a questãozinha número 2. Em uma noite chuvosa, do alpendre de sua casa, um estudante via relâmpagos e ouvia trovões. Muito comum esse tipo de exercício de movimento uniforme, em que uma pessoa vê raios a longa distância e você sabe que demora para você ouvir o som do trovão. Você vê rapidamente a luz do relâmpago, mas o som do trovão demora para a gente ouvir, porque a velocidade do som é muito menor que a velocidade da luz. Então a luz chega muito antes, muito mais rápido. Né? Então, só para a gente ter uma noção, velocidade do som, 340 metros por segundo, velocidade da luz, 300 milhões de metros por segundo. Então a luz é muito mais rápida, chega muito antes do som, certo? Então esse tipo de exercício, ele fala assim, ó, ele verificou que havia um intervalo de 5 segundos entre ver a luz do relâmpago e ouvir o som do trovão. Se a velocidade é 340 metros por segundo, ele quer saber qual é a distância entre o local do relâmpago e a sua casa do estudante. Então, um exercício bem simples, mas muito frequente em prova. Né? Então, você tem aqui, o jovem está aqui, e nós vamos colocar aqui um raio, certo? O som vai se propagando. O som vai se propagando. Com qual velocidade o som se propaga? 340 metros por segundo. O exercício fala que esse cara ele só ouve o som do trovão 5 segundos depois do raio. Então a pergunta agora é: qual é a distância que o raio caiu de você? Perguntinha bem simples e é bem frequente. Então vamos lá. Formulinha, velocidade, ΔS sobre ΔT, beleza. A velocidade 340, o ΔS nós queremos saber, vamos chamar até de D de distância, por exemplo. O ΔT é 5, multiplicamos em cruz, então essa distância vai ser 340 vezes 5. Essa distância vai dar 1.700 metros. Simples assim. Alternativa correta, letrinha C de cavalo. Esse é um exercício bem típico de prova aí, caiu na Federal do Rio Grande do Norte. Vamos tocar para a próxima questão, gente. Questãozinha número 3, olha onde caiu, galera, FUVEST. É um dos vestibulares mais importantes do país. E aqui vai ser explorado aquele tipo de exercício que eu te falei, que é com relação a exercício de encontro. Quando um objeto, dois objetos, dois carros numa estrada, por exemplo, e eles estão em velocidades diferentes, em algum momento eles vão se encontrar, tá bom? Há um método de resolução bem simplesinho, em 2 etapas, e eu vou te ensinar isso daí, como é que é. Mas primeiro você tem que entender os dados, tá bom? Nesse tipo de exercício não é obrigatório, mas facilita se você fizer uma figura para você entender bem o fenômeno, tá bom? Marta e Pedro, aqui eu vou usar cores diferentes para Marta e para Pedro, para você poder identificar. Vamos usar Marta amarelo, Pedro o azul clarinho, por exemplo, tá? Então lá, Marta e Pedro combinam encontrar-se num certo ponto de uma autoestrada plana. Eu vou colocar outra tela que fica um pouco maior. Depois a gente diminui se precisar. Marta, ao passar pelo marco zero da estrada, então eu vou colocar aqui ó, o marco zero da estrada. Aqui está o marco zero.
Marta, ao passar pelo marco zero da estrada, constatou que, mantendo uma velocidade escalar de 80 km por hora, então a velocidade da Marta, 80 km por hora. Mantendo essa velocidade, se ela está mantendo essa velocidade, é movimento uniforme. Chegaria na hora certa ao ponto de encontro combinado. No entanto, quando ela já estava no marco quilométrico 10, então a Marta, ela está no marco quilométrico 10, agora, nesse momento. Né? Então, vou desenhar aqui, a Marta eu vou representar, por exemplo, de amarelo, tá? Qualquer cor, né? É a Marta. Muito. E a Marta está com a velocidade dela, tá? Que eu estou chamando de V-emão, que é a velocidade da Marta. Quando ela já estava no quilômetro 10, ficou sabendo que Pedro tinha se atrasado e só então estava passando pelo marco quilométrico 0. Então Pedro está passando aqui agora pelo marco quilométrico 0. Então aqui, Pedro. Pretendendo continuar sua viagem com velocidade de 100 km por hora. Então, velocidade constante também, só que o Pedro está mais rápido, você percebeu? 100 km por hora. Vamos anotar aqui, velocidade do Pedro, 100 km por hora. Então você percebe que o Pedro está mais rápido que a Marta, ou seja, mais cedo ou mais tarde eles vão se encontrar lá na frente, tá? Então vou colocar aqui a outra tela. Então aqui, mais cedo ou mais tarde, vou mudar a cor, né? O Pedro e a Marta vão se encontrar em algum lugar lá na frente, certo? Esse local em que eles se encontram, vamos chamar de espaço de encontro. E o momento em que isso vai acontecer, tempo de encontro. Então, daqui a algum tempo, eles vão se encontrar num certo local. Então, temos o tempo de encontro e o espaço de encontro. Tá. Sérgio, entendi. O exercício quer saber o espaço de encontro. É isso que ele quer saber. Em que local eles vão se encontrar? Bom, primeiramente você percebe que tem os dois objetos, um está mais rápido que o outro, e esse está mais rápido está atrás do primeiro. Ou seja, esse está mais rápido vai alcançar o primeiro em algum momento, certo? Então, como é que a gente mata exercícios de encontro? Há dois métodos, o método que eu vou te apresentar hoje, que é por função horária, e o segundo método que eu vou te apresentar numa aula futura, que é por velocidade relativa. Os dois métodos são úteis, os dois métodos são interessantes, mas hoje a gente vai ver o método pela função horária, tá? Então vamos lá. Então, primeiro passo, você vai fazer a função horária de cada objeto. Função horária. O que é função horária mesmo? É o sorvete, galera, porque é movimento uniforme. Então, vamos aqui colocar, né, a função horária, a formulinha genérica, né? Espaço e tempo. Né? Então, você vai ter que obter a função horária de cada um dos objetos. Quando a gente precisa da função horária, tem duas letrinhas que você não mexe. Porque se você mexer, não é mais a função horária. E eu deixei colorido aí para você verificar quais são as letrinhas que você não vai mexer. É no espaço e no tempo. Aí sim você terá a função horária. Então vamos lá. Então primeiro vamos obter a função horária da Marta. Então, espaço da Marta e tempo. Você não mexe. Substitui o resto. A partir desse instante em que a Marta já está no quilômetro 10, é que a gente está ativando o cronômetro, né? Que aí a gente sabe a informação de todo mundo. Então, a gente vai considerar que a Marta está começando o movimento nessa posição 10. Então, espaço inicial, 10. Com qual velocidade? A Marta está com velocidade 80. Pronto. Esse é o sorvete da Marta. É a função horária espaço da Marta. Vamos fazer a mesma coisa agora aqui para o Pedro. É Pedro o nome dele, né? É Pedro. Então, espaço do Pedro e tempo. Não mexe. Se você quer a função horária, não substitua nem no espaço e nem no tempo, mas precisa substituir o resto. O Pedro está começando aqui a nossa análise no espaço 0 e a velocidade dele é 100. Aqui eu quero te dar um alerta. Se os objetos estiverem em sentidos opostos,
Dá para fazer do mesmo jeito. Só que você vai lembrar que um deles vai ter velocidade positiva e o outro vai ter velocidade negativa. Toma cuidado. Como nessa minha exercício os dois estão andando para a direita, então os dois têm velocidade positiva. Tá bom? Beleza. Então o primeiro passo é obter a função horária de cada objeto. Nós já obtivemos aqui função horária da Marta e função horária do Pedro. Segundo e último passo. Encontro. Quando você se encontra com um amigo numa estrada, você marca lá, tem um centro de apoio com restaurante, com banheiros, com posto de gasolina no meio de uma estrada lá, né? Então tem uns nomes famosos aí. E aí você marca com um parente seu de se encontrar naquele centro de apoio, naquele centro de serviço. Quando vocês se encontrarem, os dois estarão no mesmo local da estrada e ao mesmo tempo. Então a sacada é esta: no encontro, o espaço do Pedro e o espaço da Marta serão iguais. Mas quem é o espaço do Pedro? O espaço do Pedro é isso aqui, ó. Então, no lugar do espaço do Pedro, já que o espaço do Pedro é 0 mais sem t, é isso que eu vou escrever. O 0 nem precisa escrever, né, gente? Então eu vou escrever aqui, ó, sem t. Quem que é o espaço da Marta? O espaço da Marta é igual a 10 mais 80t. É isso aqui. Então, é isso que eu vou escrever aqui, ó. 10 mais 80t. Eu vou pegar esse 80t e jogar para cá. Então, ficou 100t menos 80t é igual a 10. 100t menos 80t vai dar 20t é igual a 10. Cortou, cortou. Então, o tempo de encontro vai ser, o 2 passa dividindo, meia hora. Então, meia hora depois, eles se encontram. Tá, mas Sérgio, o exercício não quer saber o espaço, o tempo de encontro, ele quer saber o espaço de encontro. Ah, beleza, galera, você já tem o tempo. Se você já tem o tempo, volta numa das duas funções horárias, pode ser da Marta, pode ser do Pedro, tanto faz, e aí você vai achar o espaço de encontro, né? Então vem comigo aqui, ó. Espaço do Pedro é 0 mais 100t. Espaço do encontro vai ser igual a 0, nem precisa escrever esse 0, mais 100 vezes. Qual é o tempo de encontro, gente? Meia hora. 100 vezes meio, 50. Então, espaço de encontro, 50 quilômetros. Então, o local de encontro vai ser no quilômetro 50. A alternativa correta, letrinha D de dado, galerinha. Então é assim que nós resolvemos exercícios de encontro. Vou repetir o método, o que é importante é o método. Primeiro passo, faz o sorvete de um, faz o sorvete do outro. E o segundo passo, iguala os dois sorvetes, assim você vai achar o tempo de encontro. Uma vez que você tiver o tempo de encontro, volta em um dos dois sorvetes e você consegue achar também o local de encontro, o espaço de encontro. É isso, meus amigos. Vamos para mais uma questão. Exercício número 4. O senhor José sai de sua casa caminhando com velocidade escalar constante 3,6 metros por segundo. O senhor José eu vou pintar de amarelo, tá? Então a velocidade do senhor José, 3,6 km por hora. Se a gente quiser passar para metro por segundo, como é que faz? Divide por 3,6. 3,6 dividido por 3,6 vai dar 1 metro por segundo. Dirigindo-se ao supermercado que está a 1,5 km. Então, o ΔS, 1,5 km. Se eu quiser passar para metro, cada quilômetro são 1.000 metros, 1,5 km são 1.500 metros. Bom, aí depois ele vai falar do filho. Então você percebe que ele fala de dois personagens diferentes. E esse filho, ele sai 5 minutos após. Então ele sai com atraso. Então vamos por partes. Se eu sei a velocidade do senhor José, se eu sei a distância que ele vai andar, dá para descobrir o tempo que ele vai gastar
para chegar ao supermercado. Tá? Então, esse é o primeiro passo que eu vou resolver essa questão. Velocidade do senhor José é o ΔS sobre o ΔT do senhor José. Então, vamos lá. A velocidade é 1 metro por segundo, o ΔS é 1.500 metros, então o tempo que o senhor José, vou jogar esse tempo para cima, o 1 para baixo, então o tempo que o senhor José vai gastar para chegar lá no supermercado, 1.500 segundos. Lembra que cada minuto são 60 segundos, cada hora são 3.600 segundos. Então são vários minutos aí, certo? Agora vamos ver aqui o que é falado do filho dele, que é o Fernão. Fernão, 5 minutos depois. Opa, então há um tempo de atraso de 5 minutos. 5 minutos, cada minuto é 60 segundos, 5 vezes 60 dá 300 segundos. Então o Fernão, ele está saindo com 300 segundos de atraso. Muito bem. E corre ao encontro do pai, levando a carteira que ele havia esquecido. Sabendo que o rapaz encontra o pai no instante que ele chega ao supermercado, podemos afirmar que a velocidade média do Fernão vale. Então vamos lá. Então agora a gente vai analisar o Fernão. Ele quer saber a velocidade do filho, então a gente vai pegar o ΔS dele e dividir pelo ΔT do filho. Muito bem. A velocidade do filho é a pergunta. O ΔS, bom, ele saiu da mesma casa que o pai e vai chegar no mesmo supermercado que o pai, então o ΔS é os mesmos 1.500 metros. Só que o tempo que ele vai gastar é diferente, porque ele saiu 5 minutos atrasado e chegou junto. Então ele vai gastar 5 minutos a menos para fazer esse percurso, ou seja, 300 segundos a menos. Se o pai gastou 1.500 segundos, como a gente descobriu aqui, e o filho vai fazer o mesmo percurso gastando 300 segundos a menos, então o tempo que o filho vai fazer esse percurso é 1.200 segundos. Eu vou cortar 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo, então a velocidade do filho, 15 sobre 12. Você faz essa continha aí, vai dar 1,25. Em que unidade está saindo isso? Está saindo em metro por segundo. Mas as alternativas estão em quilômetro por hora, então é tranquilo. É só multiplicar por 3,6. Então a velocidade do filho vai ser 4,5 quilômetros por hora. Essa que é a resposta, alternativa certa, letrinha C de Sérgio. Muito bem, meus amigos. Então agora gostaria de agradecer a presença de vocês, gostaria de que vocês se inscrevessem nos meus canais, principalmente no canal do YouTube, que você comente, que você divulgue esses vídeos para os seus amigos da escola, tá bom? E aos meus queridos alunos presenciais aí, um beijinho para vocês e a todos, até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.